Viu os músicos sair dos instrumentos, hora de começar o ensino da palavra. E é muito bom isso. Em todas as igrejas onde eu já pastoreei, eu nunca gostei que ninguém ficasse no culto atrás na hora da palavra. Hora da palavra nós olhamos de frente, aprendemos de frente. Costa não foi feita para ensinar, viu? Então, esse foi uma das resistências de demorar para poder fazer o púlpito, né? Estou aqui há 5 anos agora que fiz o púlpito, né? Aleluia. Irmãos, vamos orar para que Deus haja aí. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Já estão olhando o terreno aí no nosso bairro aqui, né? Já viram o terreno. Falei agora com um companheiro, falou assim: amanhã ou depois nós vamos olhar. Já vimos o terreno. Ou seja, dentro de pouco instante eu acredito que vai começar uma construção por aqui, no Maracá. Eu estou tranquilinho, né? Não sei quanto tempo, eu estou tranquilinho, mas de qualquer forma, o Senhor incomodou alguém, um empresário que disse: nós vamos comprar, e foi lá e está vendo isso aí. Então vamos aguardar para ver o que o Senhor faz, tá? Eu só fico aqui dando glória. O que o Senhor fizer, nós damos glória. Amém? Oi? Bem pertinho aqui, irmão. Uns 200 metros daqui, talvez ou menos que isso. Não, deixa. A única exigência feita foi que tem que ser no mínimo o dobro do tamanho daqui. Essa foi a única solicitação, que seja o dobro do tamanho dessa igreja aqui. Ok? Nós temos condições de comportar 200 membros aqui, se a igreja estiver bem estruturada. Nós temos aqui, para vocês terem uma base, nós já temos a faixa 150, 160 pessoas no culto de domingo aqui, contando entre aqui e a parte de cima. Então nós precisamos de uma igreja do dobro do tamanho dessa daqui. E o Senhor está providenciando, porque Ele é bom. E não foi oração minha não, viu gente? Eu não pedi não. Só para vocês saberem. Pedi não. Isso aí é Ele que está fazendo. Que eu não pedi não, mas Ele sabe fazer. Vamos para meditar na palavra de Deus. Hoje eu estou fazendo transmissão também pelas minhas redes sociais do culto de ensino na Demaracá, quinta-feira. O dia de ontem, irmãos, ontem eu fui visitar algumas igrejas à noite. Eu resolvi dar uma passada. Eu de vez em quando sou assim. Hoje um amigo meu falou assim: você é doido, Glória? O pessoal tudo te conhece. Eu vou nas igrejas, irmão. De vez em quando eu vou para poder conhecer. E aí eu vi quanta grande a necessidade de palavra, irmão. Você chega no local para ouvir uma mensagem e ouvir história, aleluia, glória a Deus, preenchendo espaço de palavra. Então, valorize a palavra. Eu agradeço a Deus por ver essa quantidade de pessoas aqui, mas ainda cabe mais. O meu desejo é que no culto de ensino seja tão cheio quanto o culto de domingo. Este é o certo, e eu trabalho para isso, luto para isso. Então valorize o culto de ensino, não perca o ensino, convide pessoas para estar aqui, porque está em falta alimento da palavra. Amém? Queridos, nós vamos hoje estudar um assunto. Eu peguei, já tem mais ou menos alguns meses que nós estamos. Alguns meses eu disse que nós íamos estudar um personagem por quinta, né? E aí nós já estamos algumas semanas, aliás, falando sobre alguns personagens. E hoje eu vou falar de 2 personagens, não que eu vou aprofundar como fazemos nas outras, né? Mas hoje o meu coração ardeu um pouquinho para falar de um personagem um pouquinho diferente. E aliás, ele é protagonista praticamente do último milagre de Jesus. Quem lembra do último milagre assim registrado na Bíblia? Eu não estou falando milagre da salvação na cruz. Um milagre que ele operou. Alguém lembra aí qual foi o último registrado assim? O que? Calma esse minutinho. O filho da viúva de Naim. A orelha do soldado. Você falou igual o Felipe. Pois é, nós vamos falar de Malco. Vamos falar um pouquinho de Malco, que é o servo do sumo sacerdote. Muito importante lembrar, porque as pessoas costumam dizer que era o soldado. Como a irmã falou, não é um soldado. Ok? Vamos começar? É culto de ensino. Então, para começar,
não se trata de soldado. Pedro não cortou a orelha de um soldado, era do servo do sumo sacerdote. Lembrando que o servo do sumo sacerdote era um acompanhante, ou seja, era um aluno do sacerdócio. Geralmente o sacerdote era acompanhado por aquele que lhe sucederia depois. Elias andou com Eliseu, Eliseu sucede Elias. Josué andou com Moisés, Moisés sucede Josué sucede Moisés. Entende isso, irmão, amados? Então, aquele homem do assunto de hoje, embora vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre Pedro, ele era o servo do sumo sacerdote. E segundo alguns estudos, ele estava em véspera de se tornar sacerdote. Estava em véspera de se tornar também sacerdote. Por quê? Porque há muito tempo a gente vem replicando muitas vezes o que houve. E aí fala assim: Pedro cortou a orelha do soldado. Não, a Bíblia deixa bem claro, não eram soldados. Ele estava junto porque nós vamos ler aqui, aliás, irmãos, eu pretendo ler não só um texto. Toda vez que você for estudar sobre um texto, nós temos o evangelho que nós chamamos de evangelhos sinóticos. São aqueles evangelhos que têm semelhanças ou contam o mesmo fato de alguns ângulos diferentes. E é importante porque, aparentemente, parece que a Bíblia está errada quando nós vemos um texto narrado por Mateus, repetido por Lucas e por Marcos, e aí dá a sensação de que houve erro. Não há erro, irmãos. Há detalhes que chamam mais a atenção de uma pessoa do que de outra. E há um detalhe interessante. Às vezes a garganta resolve ficar ruim na hora errada. Há um detalhe interessante, por exemplo, no texto que nós vamos ler aqui, esse caso, por sinal, ele consegue ser citado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, se vocês observarem, o único que dá o nome e que denuncia que foi Pedro quem cortou, foi Lucas. Os demais você vai encontrar dizendo, nós vamos ler assim, alguém dos que estavam com ele, um dos discípulos, mas não dá o nome. Por quê? Porque os evangelhos que foram escritos primeiros estavam contemporâneos, e automaticamente, uma vez eles denunciando, Pedro ainda corria risco de prisão. Pedro corria perseguição. Mas Lucas escreve seu evangelho depois, quando a situação já é outra. E por isso ele tem a clareza em dizer: foi Pedro quem sacou da espada, desembanhou a espada e mandou na orelha. Na verdade eu acho que ele mandou era no pescoço mesmo, mas o camarada deu uma esquivada assim e pegou na orelha. Vamos começar Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, capítulo de número 26. Vamos falar um pouquinho de Malco e um pouquinho de Pedro também. Mateus 26, do 47 até mais ou menos o 51. Você observa que um texto complementa o outro. E como eu disse a vocês, quando forem estudar um texto que existe os sinóticos, por favor, não sejamos preguiçosos. Vamos ver a visão de cada um a respeito. Quando você vai fazer um trabalho na faculdade, um TCC ou alguma coisa semelhante, literalmente você tem que colocar na biografia os livros que você pesquisou, os locais onde você foi. E seria muito pobre dizer assim: eu li isso lá no livro de Lucas, quando na verdade ele é exposto nos outros 3 evangelhos. E quem deseja se aprofundar na Bíblia Sagrada precisa se dar ao capricho de ler um pouco mais, de estudar um pouco mais, de parar um pouco mais, ou debruçar sobre o assunto um pouco mais. Mas nós somos tão preguiçosos uma vez, que chegou no versículo que a gente quer, eis aqui, tenho tudo que eu queria, e deixamos de enriquecer com tantas coisas que o Senhor queria falar, e a gente às vezes não chegou lá, e estava tão perto. Eu não sei, vocês que pregam, igual o Lucas, outros demais aqui, pastor, vocês devem saber que é mais ou menos assim. Você já viu quantas vezes a gente termina de pregar e sente a graça de Deus, e aí quando você senta, você para e abre de novo,
e percebe aquele negocinho que você fala: meu Deus, devia ter falado isso, eu devia ter estudado, sabe? Não é assim, até as novas pregadoras estão rindo que sabem que é isso. Até as novas pregadoras, você começa, você trouxe uma mensagem aparentemente boa, mas quando você fala: meu Deus, que riqueza é essa? Eu não falei. Aconteceu isso aí essa semana passada com o jovem Vitor. Ele falou: pastor, fiquei um pouquinho nervoso, eu escrevi aqui e não colocou. Aí nós vamos ler junto, eu fui ler junto com ele o sermão dele, porque eu ajudo ele de vez em quando ele questiona. E eu olhei e falei: isso aqui você não falou. Ele falou: isso aqui eu falei, isso aqui eu não falou. É muito gostoso. Então, por favor, toda vez que você for estudar ou ler ou trazer uma mensagem, busque o máximo de informações possíveis. Alguns têm uma memória brilhante que conseguem se lembrar de todos, outros nem tanto. Mas o que não podemos ser é preguiçosos e achar que já está bom. No primeiro texto que lemos, eles se complementam, são visões diferentes. Para a minha visão, algo é interessante. Para a visão do pastor Carmino, é outra coisa que é diferente. Então Lucas observa uma coisa, ele dá nome, ele tinha uma cultura maior, ele era médico, automaticamente ele dá mais detalhes, então nós enriquecemos, entendeu? Mas tem que lembrar que alguns escrevem para judeu, outros para gentil, tudo isso fazem alguma alteração. João, por exemplo, ele não gosta de dar nome. João não gosta de dar nome, nem o próprio nome, nem de si ele gosta de dar nome. Tanto que você encontra ele falava: estava ali a mãe de Jesus. Entende? Ele não sabia o nome? Claro que sabia, mas não era interessante para ele isso. Tá bem? Então, conselho é: sempre leia um pouco mais. Além de que nós temos que ter o cuidado de lermos, quando for falar sobre um texto, o contexto que vem antes desse texto, e de preferência depois também, ok? 47 do livro de Mateus, nós vamos ler até o 51, que diz o seguinte: e estando, calma aí gente, deixa eu dar o contexto disso aqui antes de começar a ler, senão nós vamos falar até nos vamos. Jesus estava no Getsemane, era os seus últimos momentos com os seus discípulos. Vamos ver se a gente consegue de repente ver alguns detalhes desses últimos momentos, tá bem? Com os discípulos. Eram os seus últimos momentos com os seus discípulos. Ele sobe ao Getsemane, ele pede ajuda aos seus discípulos para que orem com ele, mas infelizmente eles dormem. E até há um negócio interessante que estávamos esses dias, há uns anos atrás, conversando sobre isso. Por que homens tão poderosos na noite, ou seja, homens tão experientes à noite, dormiram? Aqueles homens, vigília para eles era normal. Eles eram grande parte pescadores, e o pescador pesca durante toda a noite. Entende? Pesca durante toda a noite. Então não era normal que numa situação de perigo, uma situação de tensão, depois de uma ceia diferente, de uma Páscoa diferente, esses homens fossem ter condições ou coragem para dormir. Já parou para pensar? Todos eles têm alguma coisa errada. E aí um amigo falou assim: sabe o que acontece, Paulo? A Bíblia diz que se dois ligarem na terra, está ligado lá em cima. Você imagina Jesus está assim: pai, passa de mim esse cálice. Aí chega alguém atrás e fala: amém. Amém. Não podia passar o cálice, ele tinha que enfrentar. E o próprio Deus permite com que aqueles com quem ele podia contar, que eram seus mais chegados, não estivessem com ele nesse momento, dormissem. Entende? E quando Jesus vai uma vez, pede para eles ficarem com ele, velar com ele, vigiar com eles, Jesus volta e eles estão dormindo. Jesus fala: poxa, interessante, ó gente, que todos estavam dormindo, mas a quem Jesus se dirigiu? Quando Jesus volta para chamar a atenção, falou assim: nenhuma hora pudesse vir lá comigo. Para quem ele falou? Quem lembra? Para Pedro. E a pergunta é: por que ele falou para Pedro? Ele não podia dizer: vocês não puderam. Não, a Bíblia diz que ele dirige a Pedro assim: Pedro, nenhuma hora pudesse vir lá comigo. Por quê? Porque foi exatamente este Pedro que há algumas horas atrás, no meio da reunião, se levantou entre os discípulos e falou assim: eles podem te negar, eles podem, mas eu não, eu vou contigo até a morte. Estou disposto a ir contigo até a morte. Estava falando a verdade, tá, gente? Aí o Senhor falou assim: Pedro, até você que disse que ia comigo até a morte, não pôde ficar uma hora acordado? Consegue entender?
Então nada na Bíblia é por acaso. Quando o Senhor dá um nome, Ele está direcionando o Cláudio e a você como leitor para prestar atenção. Por que Jesus falou com Pedro e não falou com todos eles? Eles ouviram, mas o Senhor direcionou para Pedro, porque foi Pedro quem disse: eu não vou ser igual aos outros. Eu não sou igual aos outros. Se os outros te abandonarem, eu não vou te abandonar. Entende isso? Há alguns detalhes ricos se observar. E aí, segunda vez o Senhor vai e volta, e quando volta eles estão de novo dormindo. Na terceira vez eles estão com os olhos pesados. O Senhor viu que eles estavam dormindo, e o Senhor falou: chega, pode parar agora, porque é chegado o que me há de trair. Ou seja, ele sente e sabe que Judas está chegando, Judas está subindo. E o interessante é que o texto sagrado diz que Judas já sabia o lugar no horto onde Jesus orava. Olha que tristeza, irmãos, porque algumas vezes o Senhor tinha se retirado para lá com seus discípulos para orar. Esta é a dor da traição. É porque quem trai a gente sabe nossos costumes. Quem trai a gente sabe o que a gente costuma fazer, o lugar que costuma ir, como, entende? E isso, a Bíblia detalha isso aí. Judas sabia onde Jesus e os discípulos estavam, porque ele ia com os demais. Aí você entende porque muitas pessoas vêm com a igreja, está junto com a gente muito tempo, depois de um dia se encontra, ele é um anticristão, ele é revoltado com a gente, mas ele conhece os caminhos que a gente passou. Ele esteve conosco na mesa, e isso é perigoso. E aí ele fala: está chegando. 47 diz: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ele estava falando ainda, vem chegando Judas, com esse povo totalmente armado. E o que o traía disse-lhe: e o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, este prendei-o, prendei-o. Ou seja, ele diz assim: olha, eu vou chegar e vou saudar com o ósculo santo, que era o costume daquela região e daquela época. O que eu chegar e cumprimentar é ele. Por quê? Jesus estava com os discípulos durante a madrugada, começo da madrugada, à noite, ok? O texto vai dizer que eles foram com lanternas. Eles chegaram com lanternas, com iluminação, porque era noite. Automaticamente não iam identificar Jesus. Judas sabendo que assim: ó, eu vou chegar e vou cumprimentar ele, vou dar um beijo nele, e o que eu cumprimentar vocês podem prender, porque é ele. E logo aproximou-se de Jesus e disse: te saúdo, Rabi, e beijou-o. Eita, já pensou isso aqui? Ô mestre, saudação, Shalom Adonai, mestre, e dá um beijo no rosto dele. Eu te cumprimento, Rabi, eu te cumprimento, mestre, e beija. Cuidado, irmãos, cuidado. Às vezes é assim. Porque muitas pessoas são levadas à morte. É um sinal dado para alguém, sabe? E aí Judas utiliza essa mesma forma. 50 diz: Jesus porém lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Você observa que somente Lucas dá o nome, presta atenção nos detalhes, somente Lucas dá o nome de quem fez, e somente Lucas diz qual a orelha foi cortada. Vocês viram porque é muito importante estudarmos a palavra? Porque orelha, nós temos duas, tem a direita e a esquerda, e no caso do sacerdote, ele não podia perder principalmente a direita. Depois nós falamos sobre isso, mas Lucas traz detalhe. Mateus só fala assim: olha, e um deles foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pronto. Um deles, não deu nome, e falou que cortou a orelha.
E aí eu acho interessante, irmãos, versículo 52. Então Jesus lhe disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Põe na espada, põe na bainha a sua espada. É como se dissesse: Pedro, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente age, não é assim que nós trabalhamos, não é dessa forma que a gente age. Eu estou com vocês 3 anos e meio ensinando que é virando a outra face, você vai para cima. E interessante, irmão, que nesse caso, ó, eu vou falar porque nós estamos lendo, eu vou tentar ler os três, pelo menos os três. Ó, os discípulos também deram ideia, viu? Só Pedro teve coragem de puxar a espada e ir, mas os discípulos também disseram assim: mestre, estão vindo, vamos enfrentar ele com a espada? Imagina, irmão, chegando o exército com porrete, com espada, os discípulos falaram assim: mestre, quer que a gente... Ou seja, vocês percebam que até então a coisa já estava mudando. Os discípulos disseram: mestre, quer que nós vamos lá? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas Pedro nem espera responder não, puxa a espada e diz: vou resolver esse negócio agora. Ô irmão, como a gente toma prejuízo quando a gente quer agir antecipadamente, quando a gente quer agir por conta própria, né? Precipitadamente. Eu vou fazer, eu vou lá, querido, cuidado, você está correndo risco. Nós vamos falar sobre isso aqui. Está correndo um risco muito sério. E o Senhor repreende Pedro dizendo assim: não é assim que a gente faz. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Cada legião é 6.000. Mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ele está dizendo assim: ei, não é por falta de ajuda que eu estou morrendo, não. Aleluia. Não é por incompetência que eu vou morrer, não. Eu vou morrer porque a escritura tem que cumprir. Eu não, ouça bem, eu não estou pedindo ajuda para você, Pedro. Eu tenho vontade de falar isso quando eu entro no Desapega Maracá e vejo um crente batendo boca com o ímpio. Aí eu fico de boca aberta. Os defensores de Jesus, irmão, nem tua fé você consegue defender, você vai querer defender Jesus. É difícil defender a tua fé, você quer defender Jesus? Viramos o quê? A gente cresceu falando: esse povo que fica carregando a imagem lá, porque ela vai cair, eles estão defendendo o Deus dele. Aí tem meus crentes entram na rede social poder brigar porque alguém falou que Jesus é feio, que Jesus não presta, como se isso estivesse mexendo com Jesus, como se isso estivesse provocando Jesus. Querido, o que provoca Jesus é o meu pecado, sendo eu salvo, remido e lavado pelo seu sangue, conhecedor da sua palavra, transgredir. Isso provoca ele, isso irrita ele. Agora o ímpio falar que Jesus não presta, pelo amor de Deus. Ele olha para Pedro e fala assim: você está achando que eu preciso? Você acha que sua espada? Você acha que... meu filho, meu pai, se eu pedir, ele manda mais de 12 legiões de anjos. Se uma legião é 6.000, imagina a quantidade de anjos. Então a gente erra muito quando a gente quer sair dependendo de Jesus, sabe? Entrando em discussão que não é nossa. Eu acho bonito a resposta do pai de Gideão. Gideão vai lá, derruba o altar, faz tudo aquilo pela ordem do Senhor, quebra o altar de Baal, constrói o altar do Senhor. E quando o pessoal olha e fala assim: ô pai, isso aí é coisa do filho, vamos lá, vamos na casa do pai, chama, manda seu filho para baixo, traz seu filho aí que nós vamos matar ele. É Manoá? Não me lembro do nome do pai de Gideão, acho que é Manoá. Juízes, Sansão, né? Bom, Juízes 6. Viu? Ele fala assim: ó, manda seu filho para cá, nós vamos matar ele. Por quê? Não, porque ele quebrou o altar de Baal. Olha a resposta que os crentes precisam ouvir: ei, vocês estão defendendo Baal? Vocês estão defendendo Deus? Se ele é Deus, ele que se defenda. Se ele é Deus, ele que se defenda. Eu preciso aprender isso, irmãos. Eu não preciso entrar em batalha que não é minha. No meu aniversário, as crianças fizeram As crianças fizeram serviço chama. Irmãos, no meu aniversário,
as crianças fizeram algumas perguntas. E uma criança me fez uma pergunta muito linda. Eu disse: cada dia, pastor, o senhor daria a sua vida pela igreja? Aí eu disse: filho, dia a dia o pastor acaba fazendo isso. Mas na verdade, amados, isso é uma forma de fazer a criança entender de que nós estamos nos sacrificando e podemos nos sacrificar pelo evangelho. Mas quem tinha que morrer pela igreja morreu. O que podia salvar a igreja morreu por ela. Nós vamos, às vezes, pelas nossas dificuldades, pelas nossas inexperiências, muitas vezes vamos nos envolvendo, mas o único que resolvia o problema da igreja, resolveu o problema da igreja, foi ele. Ele já fez isso. Entende isso? Então algumas coisas podem parecer choque para nós, mas nós precisamos cuidar. Não se defende Jesus, defenda a sua fé. Defenda a sua fé. Morra pela sua fé, se necessário. Jesus repreende Pedro dizendo assim: Pedro, sua ajuda só vai causar problema. A sua ajuda vai complicar a situação. Querer resolver na força do braço não dá certo. Agora, vamos pensar. Eu estou trazendo isso porque eu quero que vocês pensem sobre esse fato. Primeiro, irmãos, Pedro fez errado ou certo? Errado. Ok? Agora, eu fico olhando para Jesus quando Pedro faz um negócio desse, irmãos. Porque mesmo Pedro fazendo isso, Jesus continua apostando em Pedro. Jesus continua apostando em Pedro. Ele dá mais uma lição para Pedro, dizendo assim: Pedro, não é assim que a gente faz não, guarda a espada. E aí ele pega a orelha, que na verdade aqui ele nem coloca. Você pode observar, olha o detalhe. O único que fala que foi colocado no lugar de novo a orelha também é Lucas. Está entendendo isso? O texto aqui não diz que foi colocado, recuperado a orelha. Diz que ele cortou e diz que brigou. Mas está falando que ele recuperou a orelha? Não. Por isso é necessário continuar estudando e buscando. Por isso é necessário ir pegando os complementos através das outras leituras. Vamos agora para o livro de Marcos 14. Marcos 14. Vamos fazer só a leitura corrida. Se tiver alguns detalhes nós fazemos, porque a nossa parada possivelmente vai ser no livro de Lucas. O pai de Gideão chama-se Joás. Eu estava confundindo com o Manoá. Joás. Quando foram pedir para ele, né? Obrigado. Vamos lá. Marcos capítulo 14, 43 até o 51. 43 a 51. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e porretes. Ora, o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. Olha que interessante. Ele fala assim: ele é perigoso, prende ele. Você está vendo o que Judas está fazendo, gente? Prende ele, mas cuidado, senão ele escapa. Por quê? Judas esteve com ele quando os homens tentaram pegar antes ele, e ele fazia um milagre, o pessoal olhava para o milagre e ele olhava. Porque Jesus fazia isso, ninguém acredita não, o pessoal não acredita, mas Jesus fazia isso. Jesus não era os crentes bobos não, que está morrendo e fica no mesmo lugar, não. Jesus diz assim: se for perseguido em uma cidade, foge para outra e até 7. Mas o crente não, acha que não tem que ficar aqui aguentando até morrer espiritualmente, depois nem lugar presta. Jesus ensina a fugir. Jesus ensina a sair. O único momento que nós vamos ler para frente, o único momento que Jesus não sai, é quando ele veio chegando a hora e diz assim: agora é a hora das trevas, não tem o que fazer. Mas enquanto não era a hora, ele dizia: opa, sai daqui. Os homens ficavam lá, ele saía e ia para outro lugar. Jesus não ficava em lugar de conflito. Presta atenção nisso. Jesus não ficava em lugar onde a sua segurança, eu vou usar a expressão disso aqui, fora do momento dele, que era a hora mesmo. Vou ficar aqui só por ficar mesmo?
Você acha que Jesus era bobo igual eu e muitos crentes querem às vezes ficar provando fé? Provando coisas? Não. Jesus é a sabedoria em pessoa. Então, ele saía. Aí, o Judas olha e fala assim, quando eu beijar, prende e leva com segurança. Pode amarrar, senão ele vai fugir. Esse levar em segurança, sabe? Levar com segurança é dizer assim, se vocês vacilar, ele escapa. Eu sei que ele é fácil, ele dá um jeito, ele escapa. Levar com segurança. Versículo 45. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Está vendo? Uma orelha, não falou que é a direita. Um dos que estavam presentes. E respondendo, Jesus disse-lhe: saíste com espada e com porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Eis, todos fugiram. Deixaram ele e fugiram. E cumpre-se a palavra que há poucas horas ele havia dito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E todos fugiram. Versículo de número 51. Olha um detalhe que tem da coisa que pouca gente sabe. Pouca gente sabe disso, porque fala sobre os discípulos. Eles fugiram, mas tem um caso, e um jovem o seguia envolto no lençol sobre o corpo nu. Tinha um jovem que estava nu, enrolado só no lençol. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quem lembra desse assunto? Quem já viu esse assunto? De que no dia que prenderam Jesus, tinha um rapaz lá, que não era, estava entre os discípulos, mas não era discípulo. Os discípulos fugiram, e quando viram aquele rapaz enrolado no lençol, foram prender ele, e quando seguraram, ele soltou o lençol e saiu correndo nu. É um detalhe, está aqui na Bíblia, e a gente passa e não vê. Tem algumas coisas, mano, que é inacreditável. Jesus, quando vai segurar um homem uma vez, ele era gago e surdo. Jesus fala: puxa a língua. Ele cospe na língua dele, depois mete no ouvido dele. Você ouve isso, você escandaliza, mas é Bíblia. Eu preciso buscar detalhes. Estou quase ficando igual o pastor coisa nas explicações. E eles fugiu, ok? Então são detalhes. E seria muito bom se você pudesse, de repente, escreve as coisas, os detalhes que aconteceram na crucificação. Você vai ver como vai enriquecer o seu conhecimento. Tudo que aconteceu naquele momento, naquele dia, naquelas últimas horas. Lucas, capítulo de número 22 e 47 a 53. Lucas 22, como eu falei, só os detalhes, só aquilo que não tem um que nós vamos parar. Eu estou quase lendo primeiro João. Perdão, nós vamos ler primeiro João, capítulo 18, versículos. João 18, depois a gente vem para Lucas. Lucas a gente para, que é o último, ok? João 18. O versículo 10 é o que eu quero dar ênfase, mas vamos ler os primeiros até o versículo 11. 18. Detalhe: tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro, ao Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Presta atenção àquilo que falamos no começo. Número 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Era um lugar conhecido pelos discípulos. E tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e porretes, archotes e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, olha que coisa linda isso aqui, irmãos, presta atenção nesse versículo.
Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Agora, João escreve algo que eu acho muito lindo, que nem Lucas escreve. Eu acho lindo. Primeiro ponto é, Jesus sabia o que ia acontecer, e olha o que um líder de verdade fez. Ele se adianta para proteger os discípulos. Os homens estão chegando armados para bater em todo mundo, prender todo mundo. Jesus, para proteger os discípulos, corre. Ou seja, ele diz assim: é a mim que vocês estão buscando? Deixa eles irem. Ou vocês acham que não tinha gente suficiente para poder prender os 13? Tinha. Mas olha que bonito, irmãos. Jesus se antecipa. Volta lá, cadê? Adiantou-se aí. Adiantou-se e disse: a quem buscais? Próximo. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. Ele disse-lhe: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Agora, olha algo muito bonito que aconteceu aqui também. Toda vez que Jesus dizia sou eu, na eternidade eu creio que soava o eu sou. O grande eu sou. O nome de Deus. Sabe por quê? Próximo versículo. Quando, pois, lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse sou eu, caíram. E não foi uma vez só, não. Quando Jesus disse sou eu, ei, Pedro está achando, irmão, e Pedro fez tudo isso depois ainda. É um cabeçudo mesmo, viu? Ó, Pedro está achando que podia defender. Jesus precisava gente, tinha que cumprir a escritura. Quando ele disse sou eu, versículo número 6. Quando, pois, lhe disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe a perguntar: quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus repete. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Quando fala sou eu, eles pá no chão. Aí, já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir a estes. Versículo 8. Já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai isto, para que se cumprisse a palavra, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum destes perdi. Então, agora João escreve aqui, João escreve. Então Simão Pedro, João, o seu livro, foi depois, eu falei inicialmente Lucas. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Eu estava falando o tempo inteiro Lucas, quando na verdade João aqui. Bom a leitura, hein? É necessário ler, gente. É necessário destrinchar, porque senão a mente nossa não é tão boa o suficiente para gravar tudinho. Ei, então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo sacerdote, do servo, era Malco. Ele dá nome, nesse caso, e expõe o fato de que cortou a orelha direita, e que também, que Pedro que fez. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E agora vamos para Lucas, capítulo de número 22, do 47 ao 53. Glória a Jesus. Irmãos, quero parabenizar você que, irmãos altos, eu quero parabenizar você que trabalhou o dia inteiro, lutou o dia inteiro, e poderia simplesmente estar em casa agora. Talvez você já estivesse até dormindo, mas você está priorizando a palavra de Deus, e mesmo cansado do trabalho, e mesmo sabendo que amanhã cedinho você está levantando, você veio para a casa do Senhor para se alimentar. O Senhor te abençoe
essas coisas não passam normal. Deus recompensa, Deus honra quem faz isso, porque a maioria das pessoas já não honram mais a Deus com o seu tempo. Há pessoas que honram a Deus com dinheiro, mas o tempo não honra, e mais precioso que o dinheiro é o tempo. Verdade. Então você trabalhou o dia inteiro e está aqui, parabéns, o Senhor te abençoe. Este é um dos motivos de que eu quero cuidar sempre, para não passarmos do horário de culto, porque eu sei que há pessoas como a nossa irmã, que 4 horas da manhã está levantando para poder passar aqui e trabalhar. Então Deus abençoe sua vida. Senti de falar isso porque é necessário. Lucas capítulo de número 22, versículos 47 em diante, diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Lembra que eu falei que os discípulos disseram: vamos enfrentar? Vamos tudo para cima? A gente morre tudo aqui, mas a gente morre lutando. Senhor, dá ordem. Você está entendendo isso aqui, ó? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, está vindo, é guerra, é guerra. Disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Ele nem disse assim, ó, vamos enfrentar. Eles estavam dizendo assim: quer que a gente mata tudo? Irmão, essa é a frase. Senhor, feriremos a espada? Senhor, vamos para a guerra. Não, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ver se dá o telefone. Óbvio. Gente, veja bem. Veja bem, óbvio. Presta atenção comigo no negócio. Isto coloca por terra algumas teorias. Eu vou ler de novo esse versículo. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, os que estavam com ele o que disseram? Senhor, feriremos a espada? Tem como você falar que só Pedro estava com espada lá? Tem muita gente que sai desse: Pedro andava armado. Não é Pedro, não, todo mundo andava armado, irmão. Em Israel ainda é assim, pode chegar lá agora, não tem espada não, mas cada um com uma 380, com uma metralhadora na cintura, porque era normal, era cultura, era normal. Não era só Pedro, Chico. Lógico que não. Tanto que Deus falou assim: Senhor, vamos lá, ó, puxa a espada todo mundo, vamos lá. Consegue entender isso? E eu falo porque às vezes o pessoal quer usar isso aqui para dizer que Jesus não era armamentista e tal. Ele falou assim: Pedro, joga fora a espada. Ele falou: coloca na bainha, guarda de novo. Não é para agora, não é para isso. Mas todos eles disseram assim: Senhor, pode tirar a espada, vai ser sangue para todo mundo é lado, mas ninguém vai mexer no nosso mestre. Quando Jesus disse não, ele falou assim: bom, é mais ou menos como se dissesse: se fosse para morrer lutando, beleza, mas só para preso, não, nós vamos fugir. Por isso fugiu todos. Por isso todos fugiram. Porque não tinha ordem do seu comandante de ir para cima. Consegue entender o que eu estou falando? Se o comandante diz assim: atacar, vai para cima, para a guerra. Mas o comandante diz assim: ninguém é para ir sair para a espada, não. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Aí eles olham e dizem assim: só morrer de graça, não, vamos fugir. Que eles perguntam: Senhor, pode lutar? A gente pode sair se defendendo? Não pode. Versículo próximo. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Próximo. Respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe, só Lucas escreve isso aqui, e tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Muito bem, amados, deixa eu conversar algumas coisas com vocês agora, depois dessas leituras que eram muito necessárias. Muito necessárias. Primeiro, eu disse a vocês, principalmente, irmão, sejam sinceros. Vamos conversar agora para entender. Além de mim,
Alguém mais já foi magoado por um líder? Por um pastor, por um dirigente, por um presbítero? Levanta a mão. Alguém mais já foi? Já, né? Vezes, né? Ó, praticamente o último milagre que Jesus fez, presta atenção, foi consertando o erro que um líder religioso fez. Praticamente o último milagre que Jesus fez foi curando a ferida que um discípulo seu, que posteriormente seria um pastor, fez. Parou para poder pensar isso aí? Você sabia que tem muita gente ferida? E elas são feridas por nós, muitas vezes, que somos da liderança. E isso é natural. Mas quando eu entrei nesse texto para trazer para vocês, é porque eu aprendi algumas coisas no dia de hoje sobre isso. Então vamos lá. O último milagre praticamente que Jesus fez foi exatamente consertando um erro que um seguidor dele fez. Foi curando uma ferida aberta por alguém que ele andava com ele, alguém que foi chamado para curar, mas estava ferindo, alguém que foi chamado para sarar, mas estava querendo matar. Eu tenho que abrir, eu tenho que falar isso abertamente com vocês. Então eu quero que vocês entendam que essas coisas não são de hoje que acontecem. Que um pastor fala qualquer coisa sem querer saber se vai matar. Pessoas que falam com autoridade que não querem nem saber, vai morrer porque é forte, é fraco mesmo, não tem força, não é forte. Não, querido, isso sempre aconteceu. Agora, eu quero começar para dois tipos de pessoas. Para quem é discípulo, que anda tirando a espada fora de hora, que anda cortando a orelha, que anda ferindo pessoas. Mas quero falar também para quem foi ferido, para quem recebeu a espadada. Jesus veio exatamente para resolver os problemas, para resolver as situações. Jesus veio exatamente para fazer aquilo que eu não teria condições ou competência para resolver. Imagina Malco. Porque, como eu disse, o livro de Levítico, vamos ver, Levítico capítulo número 8, versículo 24. Levítico 8, 24. Ele queria ser sacerdote, por isso ele era servo do sumo sacerdote. Ele estava no caminho disso. Mas para ser sacerdote, quando os filhos de Arão foram separados, o Senhor manda separar Arão e seus filhos, havia um ritual para ser sacerdote. Assim, você nem sacerdote, agora presta atenção. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs aquele sangue sobre as pontas da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar. Ei, se não tivesse a orelha direita, não podia ser sacerdote. É por isso que não basta falar, cortou uma das orelhas. Não, não é uma das orelhas. Cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Então imagina a situação desse moço. Era alguém que tinha esperança. Ele queria ser um sacerdote. Ele estava há muitos anos acompanhando o seu Senhor, porque ele ia chegar à posição de um sacerdote. Era alguém que estava, vou usar a expressão nossa, seguindo no ministério com muita esperança. E de repente Pedro chega e diz: vá, você não. Meu Deus do céu. Quantas vezes somos cortados dos ministérios covardemente? Eu vou dizer bem claro, eu converso assim. O jovem tem lá uma esperança muito grande: eu vou ser pregador. Aí tem o Lucas dizendo assim: eu vou ser pregador, eu quero ser pregador. Aí o sacerdote Cláudio olha para o outro e fala assim: você não tem jeito, meu filho.
Você não tem voz de trovão? Você não tem... Aí arranca a orelha do garoto que diz: meu sonho é ser sacerdote. Aleluia. Quantas pessoas acabando com sonhos, acabando com projetos, porque, irmãos, quando a orelha daquele homem cai, ele diz: acabou a minha carreira, acabou minha esperança, era melhor ter me matado, porque eu perdi todo o tempo da minha vida me preparando para ser um sacerdote. E eu conheço o ritual do sacerdócio, eu conheço no Êxodo 29 e 20, Êxodo capítulo 29 versículo 20, vamos lembrar mais um texto: e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos dos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue aspergirá sobre o altar ao redor. Não tinha sacerdócio de outra forma, não se levantava sacerdócio. Primeiro, porque o sacerdote tinha que ser perfeito. Segundo, porque o ritual era que o sangue fosse aspergido na ponta da orelha direita. E a Bíblia diz que Pedro corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Então, vamos lá, eu quero pensar com você. Primeiro, há pessoas cortando a orelha até hoje. Quando eu perguntei quem já foi ferido por líderes, mais da metade da igreja levantou as mãos. Isso porque tem muitos que não são novos convertidos. Tem gente especialista em cortar a orelha até hoje. Podar e dizer: você não vai conseguir, você não presta para o negócio, você não serve, você não. Outro: se você não. É isso. Agora, duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, ele comete um erro, eu vou usar a expressão covarde, porque eu não sei se você percebe, mas o servo do sumo sacerdote não avança em Jesus, não avança em Pedro. Os soldados estavam ali para isso. Quem estava prendendo eram os soldados. Mas a Bíblia não diz que Pedro foi para cima dos soldados. Tem detalhes pequenos, mas é necessário a gente estudar. Ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, depois de ter sido repreendido, porque anteriormente, o Senhor já diz: não é para poder pegar a espada, não é para sair na mão, não. Agora vamos conversar duas coisas, irmãos. Acabou o sonho daquele menino, daquele homem, acabou a esperança daquele homem, ok? Mas há uma outra gravidade aí que eu quero que você entenda. Uma vez que ele é da linhagem sacerdotal, uma vez que ele faz parte, alguém que fere esse homem está condenado à morte. Pedro, quando corta a orelha do servo do sumo sacerdote, ele assina o seu atestado de óbito, dizendo assim: vou para a corte e vou morrer, vou ser condenado. Mesmo que Jesus não morresse, Pedro feriu quem não podia. Ele mexeu no servo do sumo sacerdote, ele morreria. E Jesus de uma vez resolve dois problemas, irmão. Aleluia. Jesus olha e fala assim: Pedro, não é assim que funciona, não é assim que a gente faz. Aí, presta atenção. Quando Jesus pega a orelha de Pedro, de Malco, e coloca no lugar, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava acabando com as provas do crime que Pedro tinha cometido. Quando ele pega a orelha, ele está dizendo assim: opa, não aconteceu nada. Se
Se Malco chega e fala assim: olha, cortou minha orelha, não, traz aqui, vou trazer ele para o julgamento. Chegou assim, ué, sua orelha está no lugar, o que você está falando? Jesus está apagando o pecado de Pedro, o erro de Pedro. Jesus está literalmente tirando Pedro do corredor da morte. Aleluia! Por um erro que ele tinha acabado de cometer. Aleluia! Para que haja um crime tem que ter prova, mas não há mais prova, porque Jesus pegou a orelha, voltou para o lugar, colocou direitinho. Pronto, eu fiz uma vez, faço duas. Pronto, meu filho, você não vai poder reclamar mais disso. Aliás, agora vai passar a crer em mim, que tem o poder de fazer milagre e de pular a orelha. Aleluia! Além de não ter como reclamar, ainda tem um testemunho para contar, dizendo: esse Jesus que nós vamos buscar é tão filho de Deus, que ele conseguiu fazer com que minha orelha voltasse para o lugar quando ela já estava decepada. Aleluia! Então, primeiro, ele apaga a condenação e sentença de Pedro. Depois, ele devolve a esperança para aquele menino que queria ser o sacerdote. Ele devolve a esperança para aquele homem que queria ser sacerdote. Ele está dizendo: olha, se Pedro disse que você não tem jeito, eu digo, você continua intacto para continuar seguindo o seu ministério, para continuar perseguindo o seu ministério, para continuar tentando ser, buscando ser o sacerdote. Jesus devolve a esperança daquele homem que já não tinha mais o que fazer, não tinha mais nada. Ele diz assim: não, meu filho, toma a orelha de volta. O que você está fazendo? Estou no último semestre, Jesus. Eu estou no último semestre. Vai lá, se forma, meu filho. Vai lá, se forma, meu filho. Aleluia! Aleluia! Vai lá, meu filho, continua. Não para, não. Por que você está parado? Porque me deram uma facada ali, porque arrancaram minha orelha, meu filho. Olha aí, a orelha está no lugar. Continue, continue, não pare. Aleluia! Oh, glória a Deus. Agora, sabe o que é interessante? Primeiro, você acha que já não é bonito isso? Jesus ter apagado o erro de Pedro, ter devolvido a esperança para Malco, não é? Não é bonito isso? Agora, irmão, Jesus não é Cláudio, não. É que esse Pedro explosivo, esse Pedro que depois disso ainda nega Jesus, aleluia. É como se Jesus olhasse para Pedro e dissesse assim: ó, ei Pedro, deixa eu pegar essa orelha e consertar. Rapaz, eu sei que você vai dar muito lucro para o evangelho, você vai fazer pregação, vai ganhar 3 mil, 5 mil, eu não vou deixar você fazer besteira, não. Aleluia! Eu vou resolver isso mesmo, porque eu sei que vai dar certo. Você vai dar, ouve em nome de Jesus, senta com você. Eu não vou deixar você fazer essa burrada, não. Eu vou te ajudar a ser. Aleluia! Ei, é o Pedro que cortou a orelha, sim, mas agora é o pastor Pedro. Aleluia! Eu diria, não presta, ele é explosivo, ele vai fazer, a gente vai colocar a gente em encrenca. Não, meu querido, ele é convertido agora. O Senhor diz: Pedro, quando te converteres, comunica a teus irmãos. Ele pode abrir uma pregação no meio de todo mundo, com medo, e dizer assim: varões, isto aí não é embriaguez, não. E começa a pregar e ganha milhares de almas. Agora vamos pensar: e se Pedro não presta? Quem levanta lá para o Senado? Quem faz aquela pregação? E se, aleluia, ó, eu estou falando de Pedro, mas vamos falar de Malco, porque uma parte aqui é Pedro e outra parte aqui é Malco. Uma parte foi ferida e a outra parte feriu. Aleluia, nós não estamos tão santinhos como parece, não. A auréola até caiu na nossa cabeça. Ei, eu tenho uma palavra para você: chega de vitimismo. Chega de vitimismo. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor falando de tal me magoou. Ei, ele cortou sua orelha, mas Jesus colocou no lugar de novo. Você pode ouvir ainda. Então, em nome de Jesus, para de reclamar
do que aconteceu lá atrás. Aleluia! Os seus sonhos podem continuar, você pode continuar até chegar. Ei,